Olá, pessoal. Deixa eu só ajustar aqui para ficar bem certinho. Isso. Então, vamos começar a dar início a mais uma aula. Nós já discutimos até agora, né, a intercambialidade dos medicamentos. Trabalhamos também com a portaria 344 de 98, que é referente aos psicofármacos, os medicamentos controlados. Trabalhamos com relação via de administração de medicamento, as suas formas farmacêuticas e do que é composto um receituário médico. O tema, na verdade, que nós vamos abordar hoje também, que é extremamente importante, é que nós, como profissionais, consigamos interpretar a bula de um medicamento. Por quê? Através da bula é que nós vamos ter informações diversificadas, informações importantíssimas com relação ao medicamento, a conhecer o medicamento. E nós vamos estar também vendo na aula de hoje formas que eu posso acessar a bula do medicamento sem necessariamente estar com o medicamento ou com a bula física do medicamento. Plataformas que eu consiga então fazer o acesso online dessas bulas, certo? Só passar aqui. A bula é um documento legal, sanitário, que serve para obter informações e orientações sobre medicamentos necessários para o uso seguro e tratamento eficaz. Ela pode ser de dois tipos. Antes de nós entrarmos nesses detalhes com relação aos tipos das bulas, nós precisamos saber que a bula ela é um documento e que tem portarias, tem resoluções na qual descrevem detalhadamente de como deve ser desenvolvido essa bula. Então, o fabricante do medicamento, ele não vai simplesmente desenvolver o medicamento e depois que desenvolver, lançar informações aí que ele ache necessário referente àquele medicamento que vai ser lançado, aquele medicamento que vai estar aí disponível no mercado farmacêutico. Para que uma bula, então, ela tenha validade, ela precisa seguir normas, ela precisa seguir lei. Então, quando nós falamos que a bula ela é um documento legal, é justamente por isso, porque é um documento padronizado. E sim, ela é considerada um documento de extrema importância. Sabendo que a bula ela é um documento, nós precisamos entender esses dois tipos de bula. Eu acredito que vocês já tenham até visto, né, esses dois tipos. Quem nunca pegou a bula para fazer sua leitura, para sanar alguma dúvida? E aí, nós vamos discutir cada tipo desse. Nosso primeiro tipo é bula para o paciente. Existe a bula, ela vem em uma peça só, uma folha só, mas existem dois lados. Um lado, ela geralmente é destinada. Isso não é padrão, mas acontece. E eu vou explicar por que as bulas elas dão diferença de uma para outra. Nós já não chegamos nessa parte. Mas um lado da bula, geralmente, ela é destinada para o paciente e o outro lado, ela é destinada para o profissional da saúde, porque tem informações diferentes. Quando eu falo com o meu paciente, eu preciso utilizar uma linguagem mais simples e de fácil acesso, na qual ele, na hora que ele fizer a leitura, ele consiga entender todas as informações com relação ao medicamento. Já quando eu trabalho com a bula destinada ao profissional, eu preciso que essa bula ela tenha informações técnicas mais relevantes, informações na qual trazem conhecimento para o profissional para que ele possa orientar ou fazer uma possível orientação para o seu paciente. O que deve conter de informação dentro de uma bula, tanto para o profissional quanto para o paciente? Primeira coisa, a prescrição, né? Como deve ser feita essa prescrição com relação àquele medicamento? A preparação do medicamento, principalmente medicamentos que vêm
em solução, em pó, injetável. Como que eu posso preparar aquele medicamento? E de que forma deve ser feita essa administração? Então, a administração desse medicamento, ela pode ser feita de quanto em quanto tempo? De que forma? Qual a via que deve ser administrada? Isso é informação que toda bula precisa ter. Além disso, informações como advertência, cuidados, né, perigos relacionados àquele medicamento, orientações com relação à sua tomada. Existem várias bulas que orientam com relação à ingesta daquele medicamento pertencente à bula com outros medicamentos ou com determinados alimentos ou com bebida alcoólica. De que forma, então, quais as possíveis interações que aquele medicamento pode possuir com relação a outros medicamentos, né, no uso em conjunto com outros medicamentos. Mas o principal, né, são esses tópicos que toda bula deve seguir. Não necessariamente ela precisa seguir nessa ordem, tá? Ela precisa ter essas informações legalizadas, né? Até porque a bula é um documento, mas não necessariamente ela precisa seguir essa ordem que eu expus aqui para vocês. Bula de medicamento. Existem algumas bulas que vêm através de perguntas. É como se o paciente tivesse uma dúvida, então eles colocam uma pergunta e embaixo automaticamente eles respondem aquela pergunta como se fosse uma dúvida generalizada. Uma das perguntas, eu coloquei aqui na verdade, 4 perguntas que geralmente vêm. Quando não devo usar este medicamento? Então, vão ter lá algumas doenças na qual os pacientes não podem fazer ingesta do medicamento que pode alterar o seu ciclo farmacocinético. Existem algumas faixas etárias de paciente, algumas características físicas, por exemplo, mulheres lactantes, mulheres que estão amamentando, ou mulheres grávidas. Alguns medicamentos não podem ser utilizados por ela. E é dentro da bula que vai ter todas essas informações, por isso, da sua extrema importância. Outra informação importante e que geralmente vem em forma de pergunta: o que devo saber antes de usar esse medicamento? Então, para que eu faça o uso desse medicamento, precisa ter alguma restrição? Eu tenho que estar em jejum, eu tenho que estar alimentado, vai ter interação com alguma coisa que eu estou utilizando, enfim. Para que eu possa iniciar esse medicamento, se eu preciso fazer algum tipo de preparo, por exemplo, medicamentos contraceptivos, vou colocar o método mais tradicional, o anticoncepcional de via oral. Para que possa ser administrado esse medicamento, precisa ser no primeiro dia do ciclo menstrual, para que você inicie a tomada, né? Então, um lugar onde que vai estar informando as informações que devem ser relevantes antes do início do uso do medicamento. Quais os males que esse medicamento vai me causar? Aí entra a questão das reações adversas. Quando eu tomo esse medicamento, eu posso sentir algum mal-estar. Não necessariamente todos os pacientes, né, vão sentir o mesmo mal-estar na mesma intensidade. Vai depender muito de organismo para organismo. Às vezes, o mesmo medicamento para um paciente não causa nenhum tipo de toxicidade, mas para outro ele sente todas as reações adversas. Por isso é sempre importante consultar o seu prescritor com relação a essas reações, consultar o profissional, né, farmacêutico, nós profissionais da área da farmácia, para que ele possa orientar se essas reações que eu estou sentindo, ela é referente ao medicamento que eu comecei o tratamento, ou uma possível outro problema que esteja acontecendo com o meu corpo. Eu preciso diferenciar. E se eu não consigo, eu como paciente não consigo fazer essa diferenciação sozinho, eu preciso de ajuda de um profissional habilitado. Outra questão também que é levantada muito dentro da bula do medicamento: o que fazer se alguém usar uma grande quantidade desse medicamento de uma só vez? Ou seja, em casos de intoxicação. Tem medicamentos, né, dependendo do horário que você fez essa tomada, do período
que consegue ser feito a reversão. E é dentro dessas informações que nós conseguimos encontrar como pode ser feita essa reversão. Se, por exemplo, o paciente ele tomou, vamos colocar lá 10 comprimidos de paracetamol de uma vez, estava com uma dor muito forte e achou que 10 comprimidos iriam resolver. E não vai resolver porque acaba sendo tóxico. Tem uma concentração, uma dosagem diária que você pode usar de paracetamol. Passou dessa quantidade, ele se torna hepatotóxico. Então, ele se torna tóxico para o nosso fígado. Mas supondo que o paciente estava com uma dor extrema e tomou 10 comprimidos de paracetamol, certo? E ele começou a sentir alguns efeitos, né? Começou com vômito, com tontura, as dores de cabeça aumentaram, efeitos tóxicos do medicamento. Se o paciente ele tomou o medicamento e começou a sentir esses sintomas num período curto, pode ser que consiga, através de uma lavagem gástrica dentro de um hospital, por exemplo, fazer a reversão do quadro sintomático do paciente. Mas se o paciente já fez a ingesta há mais de 1 hora, mais de 2 horas, provavelmente, né, essa lavagem ela não vai ter mais tanto efeito, porque o medicamento já foi absorvido e está na corrente sanguínea. Nesse caso, tem que fazer a observação e aguardar os sintomas passarem, né, para ver se não vai persistir esses sintomas tóxicos. Além dessas perguntas, é muito recorrente vir nas bulas a respeito da contraindicação dos medicamentos, quando eu devo ou não tomar, né? Quais são as circunstâncias que eu não posso ou que eu posso tomar o medicamento, advertências e preocupações, uma tomada errada, como uma intoxicação, ou uma tomada numa concentração menor, quais os efeitos que isso pode me causar, tem algum tipo de advertência, como eu falei no slide anterior, com relação à interação com outros medicamentos, a reações possíveis desse medicamento, ou até preocupação com uma superdosagem. Composição. É um item, assim, principalmente para o profissional que deve ser identificado dentro da bula. A composição para o paciente nem sempre é importante, mas para o profissional, às vezes, quer verificar se vem alguma composição na qual pode gerar uma alergia no paciente, na qual o paciente não pode tomar por um determinado motivo, acaba sendo de extrema importância. Se nós pegarmos a definição de composição, nós temos: é aqui que será apresentado o nome científico da droga, que é efetivamente atuante no medicamento, ou seja, o fármaco, o princípio ativo, é apresentado dentro da composição, bem como a sua concentração. Lá dentro da composição, eles já especificam qual a dosagem mínima e a dosagem máxima diária que se pode tomar desse medicamento, né, para se ter um efeito. Além da concentração diária, também é especificado nesse momento com relação aos horários de tomada que você pode utilizar do mesmo. Também indica a forma farmacêutica do medicamento, se ele é suspensão, se ele é cápsula, comprimido, xarope, entre os outros. Para o profissional isso é muito importante. Eu salientei uma coisa aqui muito importante para vocês, né? Para nós como profissionais. O profissional deve se atentar especialmente para a concentração, pois é comum medicamentos com o mesmo nome virem em quantidade diferente, ainda que em embalagens muito similares. O que é isso? Formas farmacêuticas. Então, o mesmo medicamento, citei até na aula anterior, a dipirona, na aula que nós estávamos vendo de vias de administração, eu citei a dipirona como exemplo. A dipirona, ela vem em várias formas farmacêuticas. E eu tenho que me atentar, como profissional, que a forma farmacêutica que o paciente vai utilizar, qual a dosagem com relação àquela forma farmacêutica. Então, não é porque é dipirona que vai ter uma dosagem padronizada, não. A dosagem, ela vai ser dependente da forma farmacêutica na qual o paciente ele está ingerindo o medicamento.
Indicações. Essa informação ela é importante tanto para o profissional quanto para o paciente. Por quê? Às vezes, como são muitos medicamentos lançados dentro do mercado farmacêutico, o próprio profissional ele não lembra ou não sabe para que significa, para que serve aquele medicamento. Então, ele pode consultar a indicação da bula. E a mesma coisa o paciente. O paciente, na hora que ele vai fazer a leitura da bula, ele pode ir nas indicações para saber o porquê que ele está tomando o medicamento, para que aquilo foi receitado, né? Às vezes o médico explicando, o farmacêutico, o atendente orientando, não é o suficiente para que o paciente entenda. Né? Apesar dele não poder ter dúvidas com relação ao seu tratamento, ele tem que sim tirar todas, fazer esse tratamento com a maior clareza. Isso nem sempre acontece. E por essa razão, a bula ela serve para orientar tanto o profissional quanto o paciente. Informa para quais doenças aquela substância é utilizada. Muitas vezes, uma mesma substância é utilizada em diversas patologias e devemos estar atento a isso. Isso é uma informação muito relevante. Por exemplo, vou citar de novo a dipirona. A dipirona ela é utilizada como analgésico, mas ela é utilizada como analgésico para quê? Para uma cefaleia, para uma contusão. Então, eu preciso saber qual a indicação de analgesia da dipirona. E é na indicação que eu vou encontrar aonde essa dipirona, por exemplo, vai surgir o efeito. Contraindicação. Quando eu não devo tomar esse medicamento. Quando eu trabalho com indicação, eu estou trabalhando com a parte da bula na qual me indica em quais momentos ou em quais doenças eu vou utilizar ela. Quando eu faço a contraindicação, é o contrário. Ou seja, quando eu não devo utilizar esse medicamento, em quais situações que eu não vou, em quais doenças que esse medicamento ele não é adequado para que eu faça o uso. E essa informação também serve tanto para o profissional quanto para o paciente. Parte essencial das informações específica sobre quais condições a substância deve ser evitada. É interessante notar que, por exemplo, se algo é contraindicado para pacientes com algum histórico do problema, e evitado o uso mesmo que ele não esteja em crise. Em alguns outros, podem ser utilizados em situações de emergência, quando os benefícios superarem os riscos, mas só o médico responsável poderá avaliar o quadro. Isso é muito, principalmente essa última parte, isso realmente acontece muito. Nós precisamos colocar na balança o benefício e o malefício. Se nessa balança que eu colocar o benefício, ele pesar mais que o malefício, mesmo que contraindicado, eu faço a administração. Mas, se o malefício ele pesar mais que o benefício, eu tento procurar um tratamento alternativo para que eu faça, então, essa substituição. Efeitos colaterais. Outra coisa, assim, nós devemos ter muita, mas muita atenção. Por quê? Às vezes o paciente ele para com o tratamento por achar que o medicamento ele causa um determinado efeito e por o paciente achar que esse efeito, esse medicamento, ao invés de estar fazendo bem, está fazendo mal, ele cessa o tratamento. E aquele sintoma que muitas vezes ele sentiu que ele estava achando que era maléfico, é na verdade uma reação adversa comum com relação ao medicamento. Existe um medicamento que ele dá bastante reação adversa, que é um medicamento utilizado, é um antimicrobiano, não vou citar nomes, mas é um medicamento utilizado para uma bactéria que se tem no estômago, o H. pylori. E esse medicamento,
que é utilizado, e no caso é um medicamento bem forte utilizado para essa bactéria, ele normalmente causa náusea, né, vômito e diarreia. E eu já vi que vários pacientes, por um medicamento causar esses sintomas, o paciente ele achar que esses sintomas estão sendo ruins. Lógico que ninguém quer ter náusea, vômito e diarreia o tempo todo, mas assim, eu falo sendo ruim na questão que o medicamento não está fazendo um efeito bom. Na verdade, ele está fazendo um efeito ruim, mas não é. O medicamento ele está fazendo efeito, né, contra a bactéria. Além disso, ele também tem as suas reações. E não é porque esse medicamento traz essa reação adversa que o paciente ele precisa necessariamente ter que encerrar o tratamento. Quem vai dizer se essas reações estão pesando mais do que os benefícios do medicamento é o médico prescritor. Então, no caso de reações adversas mais fortes, o que nós podemos orientar os nossos pacientes? A procurar o médico, procurar um retorno para que ele possa identificar e verificar se é necessário ou não a substituição. Alguns casos também, principalmente quando nós trabalhamos com psicofármacos, os medicamentos da portaria, que as reações elas acontecem num período de adaptação do medicamento. Até o seu organismo se adaptar, que demora coisa de 7 a 15 dias, as reações adversas elas são muito intensas. Por quê? O nosso organismo está passando por um processo adaptativo. Depois desses 15 dias, o medicamento, o organismo começa a se acostumar com o medicamento e essas reações param de acontecer. Isso pode gerar frustração no paciente. O paciente com 2, 3 dias tomando o medicamento acha que não está fazendo efeito, que está fazendo muito mal e para a tomada e não persiste em tentar continuar, porque depois desses 15 dias esses sintomas vão diminuir. E isso é muito importante, que na hora da dispensação nós consigamos fazer essa orientação para o paciente, dar esse auxílio para o paciente. Mas nós só vamos conseguir dar esse auxílio, passar essas informações para o paciente se realmente nós tivermos conhecimento sobre as reações. Não tem como eu orientar com relação a uma possível reação do medicamento se eu não conhecer o que eu estou dispensando. E aí entra a questão do estudo, a questão de sempre estar buscando se atualizar, sempre estar buscando aprender com relação aos medicamentos. Aqui eu coloquei também a definição e eu vou ler aqui para vocês. São todas aquelas reações indesejadas que o uso da medicação pode acarretar. O ideal de um medicamento é ter o máximo de eficácia com o mínimo de efeitos adversos, mas sabemos que na realidade isso é difícil de conseguir. É o desejo de todo fabricante de medicamento que as reações sejam menores que os benefícios, mas a gente sabe que não são todos os casos que isso acontece. Mais uma vez, cabe ao médico avaliar a necessidade do uso de um detrimento de possíveis reações indesejadas. O médico, né, como profissional, ele deve e pode orientar os pacientes com relação a essas reações adversas, se isso é ou não normal. Posologia. A posologia, como vocês já sabem, é a parte da bula na qual vai estar descritas as informações com relação à concentração, horário de tomada, quantidade máxima, quantidade mínima. Então, aqui, por definição, é a dosagem correta que devemos administrar do remédio ou do medicamento, sempre levando em conta o peso do paciente. Interação medicamentosa. Nós já vimos também, mas aqui eu detalhei para vocês. Essa parte da bula informa quais fármacos, bebidas ou alimentos podem interagir com a substância. Com a substância, no caso, o fármaco, e alterar a sua eficácia ou trazer efeitos nocivos. Quando se fala em alterar a eficácia, pode ser para mais ou para menos. Se alterar para mais, nós temos aquele efeito que nós chamamos de toxicidade. E quando se altera para menos, nós temos aquele efeito que nós chamamos de subterapia.
O seu desfecho pode ser perigoso e conduzir o paciente a quadros graves como coma e morte. Sim, uma tomada indesejada, uma tomada errada do medicamento pode acarretar até na morte do meu paciente. Para que eu possa, então, conhecer os medicamentos, eu falei que nós podemos, através da bula, né, do medicamento, fazer essa leitura, ou através de bulários eletrônicos ou bulário online. E eu vou explicar bem detalhadamente como que nós podemos fazer o acesso a esse bulário eletrônico. O bulário eletrônico, tanto o paciente quanto o profissional pode acessar, mas geralmente o paciente ele não tem nem conhecimento, né, de que se tem esse bulário eletrônico e que ele pode estar acessando. Mais uma vez, nós como profissionais da saúde podemos fazer essa orientação e até ensinar esse paciente como acessar, por que não? Se é uma informação que está disponível, né, na nossa maior rede de pesquisa, de maior rede de acesso, que é a internet, todos podem acessar. Bulário eletrônico é a base de dados disponibilizados no portal da Anvisa. Então, essas informações nós vamos encontrar lá no site da Anvisa. Vou ensinar vocês como vocês vão entrar, tá? Espero, como atividade de casa, não vai validar nota, nem trabalho, mas vai validar depois presença na hora de eu computar as presenças relacionadas à aula. Se vocês realmente sabem acessar o portal da Anvisa e necessariamente acessar o bulário eletrônico. Como eu vou explicar, eu vou exigir isso de vocês também. No portal da Anvisa, sempre vai conter a versão mais atualizada da bula do medicamento, o que pode gerar uma informação desencontrada se comparada com a bula escrita, aquela bula que vem dentro da embalagem do medicamento. Por quê? Como tudo é mais rápido pela internet, automaticamente a bula eletrônica ela é mais atualizada. Para essa bula atualizada, essa bula eletrônica atualizada chegar no mercado farmacêutico, dentro das farmácias, dentro das drogarias, isso leva anos. Então, se eu pegar um medicamento, uma bula de um medicamento ali na minha mão, né, a bula impressa, e for comparar com o bulário da Anvisa, pode sim dar diferença, mas porque a bula da Anvisa ela é mais atualizada. Então, como eu falei para vocês, contém a última versão aprovada do texto de bula de medicamento ou outros documentos que possam substituí-la. Existem medicamentos mais específicos que fazem até essa substituição da bula. Como eu vou acessar, então, o bulário? Vocês podem acessar tanto pelo celular, podem acessar tanto pelo computador, pelo notebook, indiferente o meio que vocês vão acessar. Qualquer tipo de plataforma, né, tanto o Google Safari, o Google Chrome, o Explorer, vocês conseguem acessar o site da Anvisa. Primeira coisa, ou vocês vão lá no Google e digitam assim, Anvisa site oficial, Anvisa site, e aí vocês entram, ou vocês podem vir aqui na nossa aula e copiar e colar esse link aqui. Ou até jogar portal.anvisa.gov.br. E vocês vão entrar então, clica em Enter, e aí vocês vão entrar no nosso bulário eletrônico. Segundo, entrou dentro, não vou entrar, desculpa, no bulário não, vou entrar no site da Anvisa. Segundo, vocês entrando dentro do site da Anvisa, vocês devem procurar o link chamado Serviços. Procura, que vai estar no cantinho, na lateral, ou vai estar embaixo, no final da página.
ou na lateral ou no final. Vocês vão procurar serviços e vão clicar dentro de serviços. Clicou dentro de serviços, vão aparecer outras opções. Dentro dessas opções, vocês devem encontrar lá, serviços da Anvisa. Cliquem em serviços da Anvisa e aí vai aparecer outras opções. Dentro dessas opções, vai aparecer o bulário eletrônico e é esse que nós procuramos. Vou repetir novamente mais rápido para vocês. Entra então no site da Anvisa, portal.anvisa.gov.br, depois devem procurar os serviços, clicar em serviços, procurar serviços da Anvisa, clica em serviços da Anvisa e aí vai ter a opção de clicar no bulário eletrônico. Quando vocês clicarem no bulário eletrônico, automaticamente ele vai pular para outra página e aí vai dar acesso ao serviço. Vocês podem fazer a pesquisa no bulário eletrônico, preenchendo os campos. Então, já vou mostrar a figurinha de como vai aparecer para vocês, mas vocês podem pesquisar o medicamento, tá? O medicamento que eu falo, o princípio ativo. Então, digitar o nome do medicamento, também conhecido como nome comercial, o nome da marca, que pode ser encontrado na embalagem. Ou eu prefiro, né? Eu acho mais fácil e de uma forma mais rápida encontrar pelo nome do princípio ativo. Mas se quiser fazer uma busca mais específica referente àquele medicamento que pode ser uma referência, pode ser um similar, vocês pesquisem com o nome então que está descrito ali na marca, descrito ali na caixinha, na embalagem. Vocês podem pesquisar, colocar o nome do medicamento, pode colocar o nome da empresa, aí vai digitar o nome da empresa que registrou o medicamento que pode ser encontrado na embalagem. Geralmente é o nome do fabricante, existem várias marcas, Epulabo, Pratidonaduz, Iemes, enfim. É a marca, então, do medicamento. Ao digitar as 3 primeiras letras do nome do medicamento ou do nome da empresa, aparecerão todos os nomes que se encontram cadastrados na base de dados até o momento. Assim, basta escolher uma das opções. Fica fácil, né? Se não quiser digitar, então, ali o nome inteiro, vocês podem acessar digitando somente as 3 primeiras letras, que aí o próprio bulário vai te dar as opções do que ele tem com aquelas 3 letras que foram digitalizadas. Não necessariamente vocês precisam preencher o medicamento e o nome da empresa. Só preenchendo o medicamento, vocês já conseguem acessar esse medicamento, essa bula do medicamento. Aqui eu coloquei a figura, então, para que vocês possam entender o processo com mais clareza. Então, aqui é onde vocês podem encontrar as informações que vocês precisam. Lembra? Bulário eletrônico vai gerar, então, um link à parte, na qual vai estar lá. Bulário eletrônico, Ministério da Saúde. Medicamento, a empresa. Esse expediente, período de publicação, registro por página, não tem necessidade de alterar. Até se alterar, pode ser que apareçam outras coisas, isso não é relevante para nós. As informações que nós precisamos saber é somente com relação ao medicamento. Então, aqui vocês vão colocar os 3 primeiros nomes do medicamento. Se quiser vir aqui e ir direto, por exemplo, eu estou pesquisando sobre, vamos colocar um medicamento aí, sobre o Celozoc, que é um medicamento antihipertensivo. É o Celozoc, então eu já vou na letra S, clico aqui na letra S, e aí escrevo aqui, Celo, os 4 primeiros, as 4 primeiras letras. Automaticamente ele já vai me dar a opção de Celozoc e eu vou entrar. E aí vocês vêm pesquisar. Aqui, aí quando eu pesquiso, vai aparecer vários links de bula online. E eu preciso ver, então apareceu aqui para mim, supondo que eu pesquisei paracetamol. Vai aparecer vários paracetamol. Aí eu vou no tipo ou no fabricante que eu quero ler a bula. Então, eu quero ler a bula sobre o paracetamol da Hipolabor. Não. Eu quero ler a bula sobre o paracetamol da Nativita. Não.
eu quero ler a bula sobre o paracetamol da Prate Dona Duze, da Biocinética Farmacêutica, da Prate Dona Duze, da Germafarma, do Teuto, da Brain Pharma, enfim. Cada fabricante tem uma bula diferente, tem que seguir o protocolo da Anvisa, mas como eu falei para vocês, eles não precisam colocar necessariamente da mesma ordem. E eles podem colocar algumas informações adicionais referente à sua própria empresa, né, que pode estar ali na bula, e isso também é um diferencial, mas enfim. Aí, olha aqui que outra informação importante. Quando eu coloco o nome do medicamento e aí a empresa, né, que vai aparecer aqui, outra informação legal é a data da publicação daquela bula. A bula mais atualizada que eu tenho aqui entre elas, a última que foi mais atualizada foi essa daqui, de 6/11/2017. Então, a última bula mais nova referente ao paracetamol foi lançada no mês de novembro do ano de 2017, que é referente à biocinética, uma indústria farmacêutica, do paracetamol. Aí eu tenho bula do paciente e bula do profissional. Se eu quiser uma informação mais importante, não digo, né, acho que até a palavra mais importante seria errado, mas uma informação assim mais complexa, uma informação mais completa, eu poderia acessar a bula do profissional. Nós, como profissionais da área da farmácia, a nossa bula de acesso deve ser a bula do profissional. Se for uma bula para o paciente, se vocês estiverem lá orientando os pacientes de vocês, vocês podem então utilizar a bula do paciente. Aí vocês só clicam em cima que já vai aparecer. E aí vai surgir essa bulazinha aqui, ó. Ela vai aparecer dessa forma aqui para vocês. Então, eu tenho todas as informações, certo? Apresentação, ó, supondo que eu cliquei na bula lá do paracetamol. Paracetamol, nome do medicamento, apresentação, né? Composição, então medicamento de 500 miligramas, cada comprimido revestido, então já vem a informação que é um comprimido revestido, contém 500 miligramas de paracetamol, vem os recipientes, que eu falei que é uma informação legal, aí tenho também o paracetamol de 750, aí aqui na bula vai vir com relação a sua forma farmacêutica, vai vir as dosagens que eu tenho relacionado. Aí aquelas perguntas, lembra que eu coloquei para vocês? Para que esse medicamento é indicado? Como esse medicamento funciona? Bom, indicado é quais os malefícios que ele vai tratar? Como funciona? Qual vai ser o caminho que esse medicamento faz dentro do corpo? Aonde ele vai se ligar? A sua absorção? Então, aqui, como que ele funciona? Ele vai melhorar a febre, alivia aqui como no centro regulador de temperatura, do sistema nervoso. Então, assim, o percurso que ele percorre realmente dentro do corpo. Quando não devo usar esse medicamento? Aqui, ó. Você não deve usar esse medicamento se tiver biodisponibilidade, hipersensibilidade ao paracetamol ou em algum dos seus componentes. Às vezes tem paciente que não tem alergia, como eu já disse, não tem alergia propriamente dita ao princípio ativo, mas tem alergia a algum componente. E aí nós vemos aqui nos recipientes, nós vamos ver o que é o recipiente para ver se esse paciente ele vai ter ou não a alergia. Depois disso, também vem aqui, ó, quando não devo usar esse medicamento, o que devo saber antes de usar esse medicamento, onde, como e por que, quanto tempo posso guardar esse medicamento, que é uma informação muito válida, mas nem sempre está dentro das bulas, né, que é a questão do armazenamento, que é muito importante o paciente saber aonde ele pode armazenar, onde ele pode guardar aquele medicamento. E aqui, além do local onde ele pode guardar, também está descrito a temperatura de armazenamento. Então, em dias muito quentes, eu preciso armazenar em um local bem fresco, bem arejado, ou às vezes até utilizar um outro meio para que essa refrigeração, essa temperatura, ela diminua e esse medicamento ele fique mais em uma temperatura mais desejável. Atenção! As bulas dos bulários são atualizadas com mais rapidez que as bulas das caixas. Lembra que eu falei para vocês? Durante alguns anos, ainda poderão ser encontradas bulas em formato antigo no mercado.
Por mais que a bula esteja atualizada, como os medicamentos eles são feitos em grandes quantidades, em grandes lotes, esse medicamento ele circula por muito tempo na sua bula antiga, dentro aí das farmácias e drogarias, certo? E aí, se tiver essa divergência, vocês já sabem que é uma divergência normal e que pode sim ser encontrada. Disponibilizada nas embalagens dos medicamentos fabricados antes dos prazos de adequação. Verifique, olha que informação legal, se a bula presente na caixa do medicamento é referente à bula do paciente ou do profissional de saúde. Então, compare a mesma com o tipo de bula no bulário eletrônico da Anvisa. E já me deu uma ideia legal para a gente desenvolver um trabalho, tá? Para quem está assistindo a aula vai conseguir desenvolver. Eu quero que vocês peguem uma bula de um medicamento que vocês têm em casa. Qualquer medicamento. E aí eu quero que vocês peguem essa bula escrita, essa bula que vai estar aí em mãos com vocês, e vão acessar o site da Anvisa lá no bulário eletrônico. E eu quero que vocês comparem a bula, mas tem que, na hora de vocês acessarem o bulário eletrônico, vocês não esqueçam de colocar a marca do medicamento, porque tem que bater com a bula que vocês têm impressa, tá? Para que vocês vejam se as bulas são iguais ou não. E fica como trabalho. Vocês podem fazer e mandar foto da tela do celular ou do WhatsApp. Do WhatsApp não, vão mandar pelo WhatsApp, mas podem tirar foto do celular, tirar um print e aí a foto da bula para mostrar que comparou, ou a foto da bula impressa do lado do computador, aí tira uma foto com o celular e vão mandando no grupo lá de WhatsApp de vocês. Se você comparar uma bula do paciente com uma bula do profissional, elas serão diferentes, pois a do profissional possui uma linguagem mais técnica, isso nós também falamos hoje. Mas o que eu quero que vocês façam então é comparar as duas bulas. Não quero diferença assim da bula do paciente para do profissional. Quero só que vocês comparem se as bulas são iguais ou não. Mas não do paciente e do profissional. Eu falo da bula impressa para a bula do bulário eletrônico. Nós temos as bulas de formatos especiais, que são aquelas bulas em braille, para pacientes com dificuldades visuais. Existem essas bulas, mas para quê? Ela é um pouquinho mais complexa na questão da sua disponibilização, porque para um paciente ter acesso a essa bula, né, ele precisa ter acesso, precisa entrar no site, solicitar. Então, ela não vem essa bula em braille, né? Ela vai ser disponibilizada conforme a solicitação. As empresas irão disponibilizar 3 formatos de bula para escolha da pessoa portadora de deficiência visual. Pode ser em áudio ou em texto, com formato passivo de conversão para áudio, utilizando meio magnético, meio óptico, meio eletrônico ou serviços e recursos da internet. A bula pode vir em braille, como eu falei, ou fonte ampliada. As empresas devem estar aptas a disponibilizar bulas em formatos especiais, ou seja, elas não vêm dentro da caixinha do medicamento, precisa solicitar para que o paciente ele tenha acesso a essa bula, de forma gratuita no formato que atender a sua necessidade. Para ter acesso às bulas em formato especial, será necessário entrar em contato com a empresa responsável pelo medicamento, através de serviços de atendimento ao consumidor. As empresas têm um prazo de 10 dias úteis para enviar a bula após a sua solicitação. E as novas, para nós finalizarmos, nós podemos ter acesso a essas bulas através de aplicativos no celular. Tem um aplicativo que eu particularmente adoro, acho muito completo e que eu vou passar para vocês, quem quiser não precisar acessar o site e acessar direto o aplicativo, também pode, que também é bem tranquilo. As novas tecnologias trouxeram uma realidade mais dinâmica para os profissionais das mais diversas áreas. No ramo farmacêutico, serem o nosso, não é diferente. São muitos aplicativos para a farmácia que auxiliam na execução de atividades na área da saúde. Os aplicativos para a farmácia, portanto, podem ser considerados como ferramentas estratégicas para a execução de atividades. Eu indico, pessoal, esse aplicativo aqui. É só vocês entrarem lá no programa de baixar aplicativo no celular e procurar por Bulas Med. É um programa gratuito,
super simplificado e de fácil acesso. Quem não quiser acessar para comparar pelo trabalho, precisa acessar o site da Anvisa, mas para o dia a dia, para a rotina de trabalho, para a rotina como paciente mesmo de vocês, para orientar algum familiar, algum amigo, é legal vocês terem o Bulamed. Ele funciona através da internet, então para que você tenha esse acesso, que você consiga acessar, você precisa ter internet. Mas é um programa muito bom e eu recomendo a todos. E é isso, pessoal. Nós encerramos o módulo hoje e agora, com esse conteúdo que nós finalizamos, que é referente à bula dos medicamentos, nós vamos ter a nossa primeira avaliação. Eu vou fazer uma aula explicando como vai ser essa avaliação, passo para vocês e depois nós vamos marcar. Aí a professora Suelen vai mandar no grupo a data da avaliação de vocês e como vai ser realizada e eu vou explicar através desse vídeo, tá bom? Beijo a todos!